Inicialmente, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal havia negado habeas corpus, mas reviu a decisão por entender que há muitos outros pedidos na fila para julgamento da segunda turma. Eles saem com uma motivação maior, em busca não só de um sonho, mas da realidade de se adequar ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho. O aplicativo deu tão certo que o departamento já se prepara para criar uma nova plataforma. Desta vez é a atuação dos conselheiros do CNJ que será aberta aos interessados. Os brechós têm sido uma alternativa para quem se preocupa com o consumo consciente e também com a natureza. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal revoga a prisão preventiva de auditor fiscal investigado na Operação Carne Fraca. Os detalhes com o repórter Gabriel Ciafrei. O autor do pedido de habeas corpus é Juarez José de Santana, fiscal do Ministério da Agricultura e Pecuária. Juarez teve expedido contra ele um mandado de prisão pela 14ª Vara Federal em Curitiba, que também determinou o sequestro de bens do investigado. Inicialmente, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal havia negado habeas corpus, mas reviu a decisão por entender que há muitos outros pedidos na fila para julgamento da segunda turma. O ministro também determinou ao juiz de origem que fixe as medidas cautelares que devem ser seguidas por Juarez. O processo segue agora para julgamento do mérito na segunda turma, o que deve acontecer após o recesso do STF. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de 2 inquéritos que investigavam os senadores Aécio Neves, do PSDB, e Jorge Viana, do PT. No caso de Aécio, o inquérito apurava supostos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva em recebimento de vantagens por empresas contratadas pela estatal Furnas. Já no caso de Jorge Viana, a suspeita era de omissão na declaração de quase 2 milhões de reais, supostamente recebidos da empreiteira Odebrecht, nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014. O ministro Gilmar Mendes destacou que o regimento interno do Supremo determina que o relator arquive inquéritos quando verificada a falta de indícios mínimos de autoria dos crimes. Mais de 90 mil adolescentes participam do programa Jovem Aprendiz. Uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho, que tem regras estabelecidas por lei que garantem a segurança e o aprendizado para quem tem de 14 a 18 anos. Jean acorda cedo para ir ao trabalho, levanta às 6 horas da manhã e às 8 já está com o computador ligado, verificando tudo o que deve ser feito. O rapaz tem 17 anos e participa do programa Jovem Aprendiz nos Correios. Ele verifica a folha de ponto, protocola documentos e comemora a conquista. Diz que além de ter o próprio dinheiro e poder ajudar os pais, venceu a timidez. Eu tinha dificuldade de conversar, entende? Até na escola também, para fazer trabalho em grupo, essas coisas, eu ficava meio assim, meio na minha, tipo, não queria falar muito e tal. Mas aí depois que eu entrei aqui, eu tive que superar isso, aprender um pouco, a me falar mais. Porque um ambiente de trabalho assim, a gente tem muita gente, tem que conversar. O programa Jovem Aprendiz foi criado para resolver um dos maiores problemas enfrentados pelos jovens, a conquista do primeiro emprego. A falta de experiência de Anelisa sempre deixava a moça de fora das seleções. E foi por meio do projeto que ela conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Tinha outros concorrentes que era mais experiente que eu, tinha várias coisas assim. E eu voltava chateada para casa porque eu não conseguia, o emprego, porque eu não tinha experiência. O programa dá preferência aos jovens que estudam em escolas públicas, mantêm uma boa frequência escolar e estão com as notas acima da média. Quem é contemplado passa por cursos de capacitação para aprimorar as atividades que vão exercer nas empresas. 96 mil jovens de todo o país estão no Jovem Aprendiz em várias empresas do Brasil. No último edital dos Correios, por exemplo, foram oferecidas quase 6 mil vagas. 2 vezes na semana, eles participam de cursos técnicos e nos outros dias partem para a prática. Eles chegam sem experiência e sem muita motivação. Eles vêm também com essa situação de vulnerabilidade, com problemas familiares.
E tudo isso é trabalhado com profissionais adequados. Eles saem com uma motivação maior, em busca não só de um sonho, mas da realidade de se adequar ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho. Os setores que mais contrataram aprendizes no ano passado foram do comércio e da indústria de transformação. Cerca de 60% das vagas são de auxiliares de escritório e técnico administrativo. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram quase metade das vagas oferecidas. O programa Menor Aprendiz foi criado por meio da Lei 10.097 de 2000. As empresas que participam recebem benefícios fiscais, mas devem observar algumas regras. Os jovens não podem ser contratados para cargos que sejam perigosos ou insalubres. Não pode trabalhar com produto químico, não pode operar máquinas, né, que tem ali que passar um equipamento, prensas, né, que possa colocar em risco, né, que essa pessoa perca, por exemplo, um dedo, uma mão e etc. Né, não pode trabalhar em lugares altos, né, que corra o risco de queda, mesmo tendo equipamento, né, então tem que ser, na realidade, diminuído todos esses riscos, né? Adolescentes entre 14 e 18 anos só podem ser contratados por meio do Menor Aprendiz. Caso contrário, a empresa estará cometendo um crime. A Ariane vai concluir o ensino médio no fim deste ano e, graças ao programa, já tem planos para o futuro. Eu tinha bastante dúvida do que eu iria fazer, aí eu vim para cá e gostei bastante da parte da administração, vi que o que o pessoal daqui fazia era bastante interessante e mudei meu pensamento. Aí minha vontade agora é de fazer a faculdade de administração e prestar o concurso dos Correios. Acordo com rede de farmácias possibilita que 200 farmacêuticos recebam mais de 3 milhões de reais em indenizações. Dos 1.094 funcionários demitidos da Farmácia Santana, pertencente ao Grupo Brasil Farma, 200 farmacêuticos já firmaram acordos envolvendo mais de 3 milhões de reais. Renata foi uma delas. Eu trabalhei durante 8 anos. O benefício relacionado ao acordo foi porque, como a empresa passava por um momento muito difícil, então foi algo que o acordo acabou agilizando o processo, né? Algo que poderia estar percorrendo na justiça por um período maior, então ocorreu logo, né? Mais de 200 trabalhadores farmacêuticos foram beneficiados com esses acordos da Santana. Foram 2 processos, 2 acordos, um no montante de R$1.400.000, outro no montante de R$1.800.000. Então, o montante total totalizando R$3.200.000 destinados a pagamento de farmacêuticos que trabalharam para a Rede Santana. O juiz Agenor Calazans foi responsável por mediar um desses acordos, envolvendo 100 farmacêuticos. Realmente é de uma repercussão muito grande, de modo que essa repercussão resulta na sociedade pessoas que estariam com seus compromissos sem poder adimpli-los, de modo que ao recebimento, com certeza a escola de filhos estará sendo paga, a dificuldade, a sobrevivência, a subsistência. Esse acordo possibilitou que os trabalhadores recebessem o FGTS, que se encontrava depositado, as verbas rescisórias, embora com o deságio, com um desconto de 30%, a multa de 40% do FGTS também com o deságio. O Grupo Brasil Farma é responsável por 3 redes de farmácias: Santana, Big Ben e Farmais, totalizando 4.500 funcionários. Desde janeiro deste ano, o grupo decretou recuperação judicial, que é quando uma empresa enfrenta dificuldades para pagar suas dívidas e recorre à justiça para uma reestruturação dos negócios. Quando a empresa entrou em recuperação judicial, não existia saldo para se pagar fornecedor, trabalhador, não existia. O que é que a empresa fez? A empresa pediu um empréstimo, informou ao juízo de falência de São Paulo que estava pedindo esse empréstimo, mais ou menos pouco mais de 40 milhões de reais, para poder pagar essas verbas rescisórias desses trabalhadores. Só na Bahia serão pagos 10 milhões de reais, referentes a 7 acordos com os ex-empregados, entre balconistas, administradores e outros. O intuito é esse, de se manter no mercado, fazer trabalhar essa recuperação para conseguir, quem sabe, no futuro, manter o nome da Santana. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os pais podem entregar os filhos para a adoção.
De acordo com o ECA, gestantes e mães que queiram entregar as crianças para adoção devem ser acompanhadas pela Vara da Infância e da Juventude. Nem todo mundo sabe, mas pais de todo o Brasil podem entregar os filhos para adoção. A possibilidade prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente evita as situações de abandono e até comércio ilegal de menores. Pois é, Cadu, tribunais de justiça do país desenvolvem projetos para orientar os pais e garantir os direitos dos filhos. Os motivos são variados. Desejo de não participar do crescimento do filho, situações de abandono enfrentadas pela mãe e dificuldades financeiras. É isso que faz crianças por todas as partes do Brasil serem deixadas em abrigos para adoção. Muita gente não sabe, mas esta possibilidade está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o ECA, gestantes e mães que queiram entregar as crianças para adoção devem ser acompanhadas pela Vara da Infância e da Juventude. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, as mães ficam sabendo nas unidades básicas de saúde de que a entrega para adoção não é crime. Em geral, mães que tomam essa decisão não têm auxílio dos pais das crianças ou sofrem abandono por parte da família. Também já há casais que decidiram entregar os filhos para adoção. De janeiro do ano passado a maio deste ano, 11 tribunais de justiça registraram pelo menos 203 crianças entregues para adoção. Diante destes números, o Rio de Janeiro é um dos estados que implantaram atendimento às famílias. Por meio do projeto Entregar de Forma Legal é Proteger. A criação desse projeto é exatamente para mostrar às mães que desejam entregar seus filhos que existe uma única forma legal de fazer isso, que é entregar para a Vara da Infância e Juventude. Essa é a forma regular em que ela, a mãe, estará protegida e também o bebê, evitando problemas seríssimos, como, por exemplo, compra de crianças, né, que infelizmente acontece, e outras irregularidades. Há um caminho que essa mãe é protegida, em que ela tem uma assistência para verificar se realmente essa é a decisão madura dela e apoiá-la e saber que essa criança vai ter, então, a destinação correta, que é ir para alguém do Cadastro Nacional de Adoção. O objetivo também é evitar casos de abandono e comércio ilegal de crianças. Por isso, no ano passado, a lei sofreu uma mudança. Ela garante o sigilo sobre todo o processo de adoção legal ou voluntária, evitando que as mães sofram pressão ou preconceito. E o processo respeite o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A repórter Fernanda Porto traz mais detalhes sobre este assunto. Para falar um pouco mais sobre o programa Adoção Legal, eu converso agora com o supervisor da área de adoção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, Walter Gomes. Para começar nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre a entrega legal. É uma solução para evitar o abandono dessa criança? Com toda certeza. A entrega voluntária de uma criança à Justiça Infância e Juvenil é, de fato, uma alternativa preventiva não só ao abandono, mas também à entrega indevida a terceiros não parentes que não são habilitados para adoção. É uma prevenção à entrega de crianças para esquemas ilegais de adoção ou mesmo para o tráfico de órgãos. É uma medida desconhecida pelas mulheres e pelas famílias de um modo geral? É uma possibilidade legal ainda desconhecida do grande público. E nós precisamos que os agentes de Estado, como os servidores da área pública de saúde, da área pública de ensino, que atuam na rede de assistência social, atuem como multiplicadores dessas informações de caráter legal, deixando claro que é possível a qualquer mulher que, por alguma razão, não tem interesse em cuidar de uma criança que já nasceu ou que está em vias de ser concebida, de procurar a Vara da Infância e Juventude e receber o devido atendimento. A Lei 3.509/17, que foi sancionada no final do mês de novembro do ano passado, garante à mulher o direito de invocar o sigilo no contexto da entrega de um filho em adoção.
E essa mulher que quer entregar o filho para adoção, qual que é o procedimento? É necessário que essa mulher se dirija voluntariamente à Justiça Infanto-Juvenil. Uma equipe técnica estará à disposição para acolhê-la com todo o respeito, ouvir a sua história e esclarecer as consequências tanto jurídicas quanto psicossociais do ato de entrega. Ela vai ser também esclarecida a respeito da necessidade da assistência jurídica. Ela poderá se valer da Defensoria Pública ou de um advogado particular. E, uma vez se confirmando a entrega em adoção, ela deverá ser ouvida em audiência, na presença do juiz e do promotor de justiça, que é uma exigência da lei. Aqui no Distrito Federal, a criança que é entregue para adoção, tão logo receba a alta médica, ela recebe uma medida de proteção, e ela é encaminhada a uma instituição de acolhimento, onde aguardará a decisão judicial, seja cadastrando-a para adoção, a fim de que seja apresentada a uma família habilitada, ou, se houver desistência por parte da genitora, essa criança pode vir a ser reintegrada à sua família biológica. E você sabia que qualquer pessoa pode acompanhar a produtividade do trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal por meio de um aplicativo? É o aplicativo Supremo em Ação. As sessões plenárias são transmitidas ao vivo. Pela TV ou pela internet, dá para acompanhar o voto dos 11 ministros do Supremo. Julgo parcialmente procedente, divergente de Vossa Excelência apenas neste item. Agora também é possível conhecer melhor o trabalho dos ministros fora do plenário, graças ao aplicativo Supremo em Ação. Com um clique, a produtividade de cada um pode ser conferida em tempo real. A plataforma foi desenvolvida pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. Permite ainda o acesso ao perfil detalhado de cada ministro. O aplicativo deu tão certo que o departamento já se prepara para criar uma nova plataforma. Desta vez é a atuação dos conselheiros do CNJ que será aberta aos interessados. O CNJ, em números, está em fase final de estudos e deve ser lançado já nos próximos meses. O departamento caminha de mãos dadas com a tecnologia e ela é aliada da população. Um terceiro aplicativo facilita em muito a vida do cidadão. Com o Justiça Aqui, o brasileiro fica cada vez mais próximo do Poder Judiciário. Do smartphone ou do computador, ele localiza a unidade mais próxima. 6.500 pontos de atendimento nas capitais estão cadastrados. Na tela do app é preciso informar o segmento da justiça desejado. Pode ser justiça estadual, federal, do trabalho, eleitoral e militar estadual. Depois, basta selecionar a primeira ou a segunda instância. Um terceiro campo mostra os locais. É a tecnologia do GPS que situa a pessoa e dá a rota certa. Quando ele chegar naquela vara, quando ele encontrar, ele vai ver quantos processos, qual é a taxa de questionamento que está ali, né? Ou seja, dos processos, de 100 processos que entram, né? Qual é o condicionamento, ou seja, 58%, 60%. Então ele vai entrar, ele sabe claramente se aquela vara está mais condicionada ou não, se aquela unidade está mais condicionada com um volume de processo muito grande ou não. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, moda consciente. Brasil usa tecnologias que evitam a poluição ambiental. Os brechós têm sido uma alternativa para quem se preocupa com o consumo consciente e também com a natureza. Agora o assunto é moda, viu, Cadu? Moda consciente. Segundo especialistas, é uma questão de comportamento e de mudança de hábitos. É estar na moda, mas também se preocupar com o meio ambiente e com quem produz as peças. Rafaela, o assunto está em debate no mundo inteiro. A expectativa para o Brasil é otimista. Hoje o país já usa tecnologias que evitam a poluição ambiental e leis que punem a exploração da mão de obra. Uma pergunta simples, mas que poucos conseguem responder. Quem fez suas roupas? Por trás de cada peça, há uma cadeia produtiva bem complexa e empenhada em fazer moda consciente, que une ética, atributos sustentáveis e respeito com os trabalhadores. Eu quero que desperte para você saber quem são as pessoas por trás da roupa que você veste. Quem foi que plantou o algodão da camiseta que você usa? Como que foi utilizada a água para poder tingir o seu jeans?
E, mais importante, quem são as pessoas que fazem? Porque existem mãos. A moda não é feita por robôs. Na Câmara dos Deputados, o assunto foi debatido no seminário Perspectivas para a Moda Consciente no Brasil. O evento em Brasília reuniu especialistas de várias regiões do país com o mesmo objetivo: discutir o ciclo da moda desde a matéria-prima até os impactos ambientais causados por esse segmento. No setor de química têxtil, os corantes se tornaram você tem corantes já hoje biodegradáveis, você tem hoje um volume de água muito menor do que você usava há alguns anos atrás. Você já tem sistemas de tratamento muito fortes desse efluente que sai desse setor. Para entender a demanda acelerada do brasileiro, a indústria da moda não para. Hoje o segmento polui bem menos do que no passado, mas ainda há impactos ambientais. Este advogado explica que as indústrias passam por fiscalizações constantes. Dentro dessas áreas, da indústria têxtil, existem os órgãos que são responsáveis pela fiscalização, seja na seara federal, seja na seara estadual e municipal. Eles, portanto, ao visualizarem qualquer procedimento contrário às diretrizes editadas por meio das portarias, não só podem, como deve, derivado do poder de polícia, aplicar severas multas a esses setores. Então, além das novas tecnologias, essa atuação do Estado, seja na área federal, estadual, municipal, tem contribuído para o aperfeiçoamento da indústria, no caso têxtil. A indústria da moda gera emprego e renda para milhares de famílias, aquece a economia do país. Mas tem um lado triste dessa história. Alguns trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas e condições degradantes. Isso representa que a pessoa trabalha, mas não está exposta a vários riscos, porque em condições mais precárias. E também trabalhando para um salário, ou às vezes ganhando em cima de cada peça que você faz. A boa notícia é que para muita gente o conceito mudou. Não é porque as roupas estão dentro do plástico com a etiqueta que tem mais valor. Nós estamos em um dos brechós mais conhecidos de Brasília. Ao todo, são 5 lojas. A primeira nasceu em 2007 e foi um sucesso. Por aqui, são vendidas cerca de 600 peças por dia. As peças chegam a custar 1/4 do valor da loja. É por isso que a Neuza faz questão de visitar os brechós. Compra produto de qualidade, bem mais barato, e ainda ajuda a preservar a natureza. Às vezes você tem em casa várias peças que você não usa, teu armário está super entupido de coisas que você não usa. E tem gente que vai usar aquela tua peça e vai ficar muito feliz e linda, né? Moda consciente, muito bacana, né, Cadu? Muito bacana. Agora vamos continuar nesse clima bacana e falar de música, cantar. Você gosta de cantar, Cadu? Olha, cantar faz parte da minha vida, com toda certeza. Música faz parte da minha vida. Inclusive, é bom demais e quem canta, afinal de contas, seu males espanta. Com certeza, Cadu, verdade. Mas olha só, é preciso muito talento e dedicação para transformar a voz em arte e profissão. É o que a gente vai ver agora no quadro Profissões. Eu comecei cantando quando eu era criança, sempre amei cantar e tive a sorte de ter pais que me estimularam muito. Então eu gostava muito de cantar, de dançar e fui estudar música com 12 anos, fui estudar violão e com interesses muito diferentes do que eu tenho hoje, né? Eu tinha banda de rock, cantava em showzinhos e era muito interessante. Fui cantar ópera e aí me encontrei de uma forma assim maravilhosa e apaixonante. E desde então essa é a minha grande paixão e o meu grande foco de especialização e trabalho. Fui estudar na Escola de Música de Brasília. Passei 7 anos lá, num processo bem pesado de formação. Também fiz um curso de licenciatura em música na UNB e daí por diante nunca parei de estudar, fazendo masterclasses e cursos avulsos com professores de canto.
Aí também agora nesses últimos 2 anos estou fazendo mestrado na UFG na área de performance e encanto. A vida de um artista é sempre muito intensa, muitas coisas acontecem, né? Uma das coisas muito marcantes foi, eu lembro que no ensino médio eu fui falar para minha mãe que queria fazer o curso da graduação em música. E aí ela falou, mas você tem certeza? Porque, né, música é uma coisa tão incerta. E eu fui cantar um papel de ópera, minha mãe nunca tinha me visto no palco cantando ópera, ela estava meio insegura, assim, se realmente era um bom caminho a seguir. E aí eu me lembro que depois que a minha mãe me viu no palco cantando, o maestro chegou para ela e falou que tinha mais tempo de trabalho do que eu tinha de vida e que a minha mãe precisava muito investir em mim. A vida do artista é uma vida de sacerdócio, né? Você não é diferente de sair de casa para fazer uma coisa na qual você trabalha e depois você volta e pronto, e você volta a ser você. Não. O artista, ele é sempre artista, eu sou sempre cantora, o tempo inteiro. Na minha casa eu estou estudando, na minha casa eu estou pensando, estou criando, estou o tempo todo envolvida com o que eu faço. Então é uma coisa de entrega, porque é na arte que a gente se realiza, né? Daqui a 30 anos eu não sei aonde, mas eu quero continuar fazendo o que eu faço. Eu quero continuar cantando, eu quero continuar dando aula, não sei para onde a vida vai me levar. Estou aí de braços abertos para o que vai acontecer, mas tenho certeza de que é na música que eu estarei. E lembrando que você pode acessar a nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no YouTube. É muito simples, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã. Boa tarde, até amanhã.